Ano novo, e será que você está já programando bem 2022 com relação às suas finanças? Pois é, no programa dessa semana eu converso com a educadora financeira Ellen Ângela Dutra. Então não perca aqui no nosso programa, tá super especial aqui na Rede Potiguar de Notícias do Rio Grande do Norte. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar o armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae. Olá, tudo bem? Eu sou o jornalista Celso Gomes, do programa Justiça Sem Fronteiras. E eu tenho um convite muito especial para você. Na próxima sexta-feira, dia 14 de janeiro, às 21 horas, a gente estreia aqui na Rede Potiguar Notícias para todo o RN. Então, a partir desta sexta-feira, toda semana a gente vai se encontrar por aqui, sempre com uma boa conversa, uma boa entrevista, um bom bate-papo. Sexta-feira, dia 14, às 21 horas, eu te vejo aí. Até lá! Parnamirim faz 63. Uma grande cidade pequena. Uma pequena cidade grande. A cidade que mais cresce no Rio Grande do Norte, mas que não perde as suas raízes. Parnamirim faz 63. Um povo que trabalha e que sorri. Uma cidade que tem sol, tem mar e tem história, que nasceu de uma guerra e que hoje é um lugar de paz. Parnamirim faz 63. E todos nós comemoramos suas praças, suas igrejas, suas avenidas, seu desenvolvimento. Uma homenagem da Prefeitura de Parnamirim a todos os parnamirinenses, os nascidos aqui e os que nos adotaram no coração. Viva Parnamirim! 63 anos bem vividos. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Me chamo Kênia Raíssa e estarei com você nessa sexta-feira, trazendo notícias, trazendo um quadro de entrevistas especial
Vamos falar sobre a saúde mental e a campanha Janeiro Branco. Vamos receber aqui no nosso estúdio a psicóloga especialista em autoestima feminina, Zara Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso jornal ele está sendo transmitido tanto pelo YouTube, pelo nosso portal, pelo nosso canal no YouTube, como também pelo perfil no Instagram. Antes de iniciar o nosso bate-papo, o nosso giro de notícias do dia, gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, os nossos seguidores que nos acompanham em mais de 60 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, a TV web do portal Potiguar Notícias, Sena TV, a web TV de Macaíba, 105 FM, a FM de Ceará-Mirim, FM Liberdade, Macaíba FM, FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo, Zona Norte FM, Liberdade FM, Asas da Esperança, Santa Rita FM, Rádio Seridó FM, Rádio Pontal FM, Princesa FM, Curimataú FM, Guairás FM, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade Web e Extremóis FM. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Para a gente poder começar o nosso giro de notícias, eu gostaria de deixar aqui um recado muito especial. Estreia hoje, às 21 horas, o programa Justiça Sem Fronteiras, com o jornalista e advogado Celso Gomes. Então, quem gosta da temática, com assuntos relevantes, notícias atualizadas, acompanhe o programa nas sextas-feiras, às 21 horas, com o jornalista e também advogado Celso Gomes. Agora nós vamos para um breve giro de notícias com os principais acontecimentos da nossa cidade, do nosso estado, nos últimos dias. Vamos falar um pouco sobre as chuvas. Em Parne registra chuva em 93 municípios do RN. A empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, em Parne, registrou chuvas em 93 municípios potiguares nas últimas 24 horas. O dado é válido a partir das 7 horas dessa quarta até as 7 horas da última quinta-feira, dia 13. As chuvas ocorreram em todas as regiões do estado, com ênfase na região central do RN. O maior volume registrado foi o de Parelhas, com 81,2 milímetros. A média para o mês de janeiro era de 26,8 milímetros na cidade. Olha só, teve muita água aí no interior do Rio Grande do Norte. No Seridó Potiguar, em Caicó, a chuva ocasionou alagamentos em vários bairros do município. No oeste do estado, as chuvas tiveram mais veemência em Umarizal, onde foram registrados 75 milímetros, e em Riacho da Cruz, onde foram registrados 54 milímetros. A zona de convergência intertropical está atuando no Rio Grande do Norte, trazendo condições favoráveis para as chuvas, explicou o chefe da Unidade de Meteorologia, Gilmar Bistrô. Outra notícia, agora vamos para os esportes. Vamos falar um pouco sobre a atuação do ABC. ABC perde para o Retrô e está eliminado da Copinha. O ABC está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. O Alvinegro recebeu o Retrô na tarde desta quinta-feira, dia 13, e acabou derrotado por 2-1. O empate levaria a disputa para os pênaltis. A partida aconteceu no estádio municipal Alfredo Chaivegato. Depois de um primeiro tempo sem gols, a rede balançou pela primeira vez no jogo aos 18 minutos da etapa complementar, quando Juan Costa aproveitou o cruzamento rasteiro na área para abrir o placar para o Retrô. 5 minutos depois, Vitor Emanuel, um dos destaques do ABC na Copinha, foi expulso.
deixando o alvinegro com um jogador a menos. E não demorou para a equipe pernambucana ampliar o marcador. Apenas 1 minuto após a expulsão do volante do ABC, a bola pegou na mão do zagueiro Alain, dentro da área. Pênalti para o Retrô. O capitão Alencar foi para a cobrança e marcou o segundo gol do Retrô na partida. Na saída da bola, após o gol, o ABC se lançou ao ataque e conseguiu marcar. Pedrinho recebeu na direita, cruzou o rasteiro, Alisson se antecipou ao goleiro do Retrô e fez o gol do ABC. Aos 37 minutos, João Vitor teve uma boa oportunidade de empatar. Ele recebeu na esquerda e bateu forte, levando perigo à meta pernambucana. Nos minutos finais, o Retrô conseguiu controlar o ABC, vencendo a partida e se classificando para a terceira fase da competição. Ficam aí 2 registros de notícias que aconteceram nos últimos dias aqui no nosso estado. E aqui ao meu lado, para falar um pouco sobre a campanha Janeiro Branco e a importância da saúde mental, está a psicóloga Zara Barbosa. Zara Barbosa é especialista na autoestima feminina e vai conversar conosco um pouco mais sobre a importância do autocuidado, da prevenção e da conscientização. Seja muito bem-vinda, Zara, é um prazer imenso tê-la aqui conosco na bancada do Jornal Potiguar Notícias. Obrigada, Kênia. Bom dia a todos. Agradeço demais o convite de estar aqui, né? Acho que é uma oportunidade muito boa para a gente falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso sempre. Então, bom dia a todos. Espero que vocês nos acompanhem por aqui até o fim. Maravilha. Seja muito bem-vinda, Zara. Obrigada. Nós sempre precisamos falar sobre a importância da saúde mental, porque é algo que, de fato, aflige toda a população, em especial nesse período tão conturbado que nós vivemos durante, a pandemia do coronavírus, agora do coronavírus. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em torno de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. O número é equivalente a 5,8% da população. Olha só, então é um dado muito alarmante, muito expressivo, que merece bastante atenção. O objetivo da campanha Janeiro Branco, que é uma campanha de conscientização, de fato é promover a importância dos cuidados com a saúde emocional. Não é isso? E a partir dessa conscientização, nós possamos, sim, prevenir transtornos mentais, enfim. Gostaria de começar, Zara, lhe perguntando, de fato, o que é a campanha na sua essência, e qual o seu objetivo primário, além da conscientização? A gente sabe que a conscientização é extremamente importante, mas a conscientização acontecendo de forma efetiva, qual é o resultado final? Então, o Janeiro Branco, a campanha Janeiro Branco, ela surgiu em 2014, foi um psicólogo de Minas Gerais, que deu início, e o intuito dela, o objetivo dela, falar sobre saúde mental, trazer o que a gente chama de psicoeducação, para a população, que nada mais é do que falar sobre isso, explicar sobre isso, porque a gente precisa conhecer, a gente não lida com o que a gente não conhece. Exato. E a gente tem, historicamente mesmo, na nossa sociedade, a saúde mental sempre foi muito rodeada de estigmas, de tabus. Antigamente, as pessoas, quando tinham alguém na família com algum transtorno, essa pessoa era escondida, vivia presa, ninguém tinha acesso a ela, porque era motivo de vergonha. Então, assim, a gente tem um longo caminho aí de desconstrução de muitas coisas. Exato. E a campanha do Janeiro Branco, ela vem tanto para trazer para a população esse conhecimento, desmistificar essas coisas, fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre isso, para tirar aquela sombra, mas também a sombra do passado, não é mesmo, Zara? Dessa coisa que parece que tem que ser escondida, que é motivo de vergonha, muita gente às vezes tem vergonha de dizer que vai para o psicólogo, por exemplo, psiquiatra, então nem se fala. Então, assim, é para a gente tentar trazer esse outro lado, desmistificar isso em prol da saúde da população, de todos nós. E a campanha, ela também tem um intuito de chamar a atenção para um problema que precisa de políticas públicas para ele, porque a gente sabe
que não é todo mundo que tem condições de fazer psicoterapia, não é todo mundo que tem condições de procurar ajuda. Então, a gente precisa também buscar políticas públicas que incentivem isso para que as pessoas tenham onde encontrar, né, essa ajuda tão necessária. Exatamente. De repente, até mesmo numa educação de base, desde a infância. Não é mesmo? As crianças poderem saber lidar melhor com as emoções que são tão afloradas nesse período da vida. Excelente iniciativa. Agora, quando nós falamos de saúde mental, Zara, nós estamos falando exatamente de quê? Explica melhor para a nossa audiência. Acho que é muito, muito comum quando a gente pensa, até se a gente pensar na palavra saúde em si, né? A gente pensa muito na ausência de doenças. E aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente sempre leva automaticamente para uma ausência de algum transtorno, de alguma doença. Mas a gente precisa entender, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um todo, a gente está falando da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde interpessoal, né, Sim, social. Então, envolve os nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona com os outros, com o mundo ao nosso redor, a forma como a gente se relaciona com a gente. Então, tudo isso diz da saúde mental. A gente não pode separar, né, como algo só do campo emocional, do campo mental, porque o nosso corpo ele é um conjunto, ele é um todo, né? Imagina se a gente tem um computador e ele tem várias peças para funcionar. Ele tem uma placa-mãe, ele tem uma memória RAM, ele tem um HD. Então, se uma dessas peças não está bem, dá problema, né, no funcionamento como um todo. Então, o nosso corpo ele não é diferente. A gente precisa cuidar dele como um todo. E a saúde mental, ela entra nesse processo todo, porque ela afeta o nosso físico da mesma forma que o nosso físico afeta o nosso emocional. Exatamente. Tudo está interligado, não tem como separar. Não tem como separar. É verdade? Inclusive, eu sempre costumo falar com minhas alunas, com minhas mentoradas no processo, que não dissociamos quem somos na vida pessoal, né, de quem somos na vida profissional. Somos um ser integral. Né? E aí vem a calhar justamente o que você colocou. A saúde mental é um todo, envolve todo a sua saúde, o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional, a sua saúde, enfim, não tem como dissociar. E é importante também a gente colocar que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando, não é do indivíduo apenas ele, né? Somente eu como indivíduo. Não, a gente está falando, a saúde mental ela também perpassa pela sociedade, pelo comunitário, pelo ambiente em que a gente está inserido. Isso também afeta, né? Não existe a gente pensar só em o indivíduo, é ele com ele mesmo, está ali na cabeça. Não, é um todo. E o ambiente, o meio, o comunitário, ele também afeta, ele também... Afeta muito. Exatamente, tem um poder aí muito grande que a gente não pode deixar de olhar para isso. Então, o que talvez me cause alguma coisa pode não ser a mesma coisa que vai causar para você. Exato. Né? Cada um a na gente sua realidade. tem a nossa individualidade, mas cada um tem sua história de vida, tem sua experiência de vida, tem as coisas que nos constituíram até a gente chegar aqui. Exato. Exatamente. E hoje nós vivemos uma era de grande exposição. As redes sociais estão aí para, de fato, trazer alguns desafios para nós, principalmente para as mães com filhos, enfim. Então, são muitas informações, são muitos estímulos que nós precisamos a todo momento estar atentos, né, para que cuidemos da nossa saúde, do nosso bem-estar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a campanha em si, tá certo? A campanha seria uma forma de mudar a concepção das pessoas em relação a esses estigmas, a esses paradigmas que existem, né, que foram construídos ao longo dos anos. Isso. Eu acredito muito que a campanha do Janeiro Branco ela é um pontapé inicial para mudar a concepção das pessoas, no sentido de estimular para que tenha cada vez mais profissionais, mais pessoas falando sobre isso, estudando sobre isso, buscando entender sobre isso, né? Então, eu vejo a campanha de Janeiro Branco como a gente está no início do ano, né? Sim. Não é à toa que essa campanha foi criada em janeiro, né? Porque janeiro é um mês onde a gente está muito preenchido de expectativas para um ano novo, é aquele mês em que está todo mundo escrevendo, fazendo as suas metas, Exato. né, apostando as suas fichas numa mudança. Cuidando da saúde, fazendo isso, dieta. Iniciando, né, tudo voltando isso. para a atividade física. Exato, com muita esperança, mesmo com muita expectativa.
E aí, às vezes, não consegue muito fazer ao longo do ano e aí se frustra. Então, é importante entender por que não consegue, o que faz, né, com que a gente começa janeiro cheio de expectativas e depois a coisa vá desandando. Então, acho que a campanha de Janeiro Branco, ela serve também para estimular que cada vez mais pessoas e mais profissionais, né, estejam colocando a cara, assim, né, e falando para as pessoas, explicando, porque não adianta a gente ficar também falando de uma forma que as pessoas não vão entender. Exato. Então, acho que o Janeiro Branco, ele também traz esse estímulo mesmo, esse incentivo. E que bom que foi uma iniciativa que começou com um pequeno grupo de psicólogos e aos poucos está ganhando uma dimensão por todo o país. Assim como nós temos a campanha do Outubro Rosa, na prevenção do câncer, né, do câncer de mama. Excelente iniciativa. Então, você acredita, sim, que campanhas como essa podem mudar a concepção da população e, em consequência, melhorar, né, a educação, a psicoeducação da população em relação ao tema? Eu acredito que conhecimento é poder. Com então, certeza. Quanto mais a gente puder, né, puder falar sobre, explicar sobre, ensinar mesmo, quanto mais pessoas adquirirem esse conhecimento, mais fácil mais leve fica, né, lidar com tudo. Excelente. Agora vamos falar na prática, Zara. Como nós podemos cuidar da nossa saúde mental, a nossa saúde emocional na prática, no dia a dia? Quais são as dicas que você nos daria? Se a gente pensar, né, em coisas simples, porque quando a gente pensar em como cuidar, parece que é algo tão difícil, tão abrangente, mas a gente precisa pensar no início, sabe, no básico. Quando a gente pensa em cuidar da nossa saúde mental, como é que eu estou me sentindo? Faz tempo que eu fiz alguma coisa que eu gosto, por exemplo, para me sentir bem. Eu tenho cuidado de mim, eu tenho cuidado da minha saúde física, inclusive, e como é que tá, né? Estou me sentindo triste ultimamente, estou me sentindo cansada, estou me sentindo esgotada. A gente vive tão apressado, né? O dia a dia tão corrido, as 24 horas do dia parecem que não estão mais dando conta, que a gente não para se perceber. Exato. Às vezes a gente não para nem para respirar, né? Então, assim, quando a gente pensa, dicas para a gente cuidar da saúde mental, é parar um pouquinho e olhar para você. O que é que eu estou sentindo, sabe? O que é que eu estou sentindo hoje? O que é que eu comi hoje? Eu estou conseguindo comer, sabe? Como é que tá a minha vida? Olhar um pouquinho para isso, para a gente começar a entender onde é que eu preciso buscar ajuda. Para se perceber. Exato. Eu preciso buscar ajuda, não preciso? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso mudar? Como é que está essa relação comigo mesmo? Eu sei que é muito difícil, né? Porque a vida é muito corrida. Mas é muito importante a gente parar para peraí, deixa eu respirar aqui e pensa, o que é que eu estou sentindo? Né? Quando a gente fala de dicas para cuidar da saúde mental, acho que o primeiro passo é esse. É parar para pensar nela. E o início do ano é excelente para essa tomada de decisão tão importante. Exato. É uma coisa que eu falo sempre bastante, né, sobre o autocuidado, a importância do autocuidado, né, porque autocuidado, ele diz de uma dimensão gigantesca, né, que é de você parar para olhar para as suas necessidades. Porque a gente, às vezes, também fica muito em torno das necessidades dos filhos, né, dos pai, mãe, marido, enfim, das pessoas ao nosso redor, e é muito comum, principalmente para as mulheres, né, se deixarem em segundo plano. E aí, quando vai ver, eu sempre digo assim, parece que quando a gente vai olhar é porque o nosso corpo já está gritando. Exato. Aí vem uma alergia de pele que a gente não sabe de onde saiu, vem uma gastrite. Tem um problema. Exato. É tipo assim, não, peraí, é o seu corpo gritando, tipo, peraí, olha para mim, para um pouquinho, preciso de cuidado, preciso que você pare um pouco. Então, assim, normalmente a gente só para quando não aguenta mais, né? Para quando a bateria descarregou. Exatamente, quando chega no limite, Exato. Quando já tem um problema para se resolver. Quais são os principais sinais de alerta, Zara? Né? Quais são aqueles sinais em que, é hora de parar, é hora de desacelerar, é hora de rever a minha vida, as minhas prioridades? É importante a gente, como eu disse, né? A gente ter esse momento de parar para olhar como a gente está se sentindo, que a gente normalmente não para. E aí, pensar em sinais de alerta, por quê? Porque a gente fala muito de ansiedade, a gente fala muito de depressão, são os mais comuns, né, por causa do que a gente conhece mais como a tristeza excessiva da depressão, né, a ansiedade, aquela coisa, né, angustiante.
Só que a ansiedade, ela faz parte da vida. A gente precisa, inclusive. Tem que saber viver com ela. E a ansiedade, ela, até certo nível, ela é necessária para a nossa sobrevivência. É a ansiedade que faz com que a gente pense nos próximos passos, né? Tenha esse discernimento, é com que a gente saiba a hora de fugir, a hora de lutar. Então, assim, a ansiedade, ela é necessária, ela faz parte, né? Só que chega um ponto que ela passa do normal, que é quando a gente chama que chegou no nível patológico, adoecedor. Da mesma forma, a tristeza faz parte, a gente sofre, faz parte da nossa constituição enquanto ser humano. Exato. Coisas ruins acontecem e a gente fica mal. O ponto é, a gente perceber, começou a atrapalhar a minha vida, no sentido de me impedir de fazer determinadas coisas. Porque quando começa a nos impedir, nos paralisar, a tomar conta e atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa rotina, a gente precisa parar e olhar. As nossas relações. Isso. A ansiedade está num nível que eu me paraliso e eu não consigo fazer determinada coisa. Está no nível que eu sinto fisicamente, né, algumas coisas, a ponto de, por exemplo, parar no pronto-socorro achando que eu estou com problema cardíaco. Isso a gente precisa olhar, né? Então, assim, paralisei, estou aqui, vou fazer uma coisa, paralisei, não consigo fazer, peraí. Então, assim, esses sinais de alerta é quando começa a prejudicar o nosso dia a dia, né, o nosso cotidiano. Ele começa a ver que ele está interferindo. Ele está sendo ultrapassado. Exato. Quando ele está deixando de ser uma emoção ali necessária, um sentimento, algo necessário para se tornar algo que vai paralisar. Exato, porque assim, as nossas emoções, né, elas fazem parte da nossa existência e emoções, elas são sentimentos, não são sentimentos, né? Emoções, elas são instintivas, elas são respostas do nosso corpo, do nosso organismo a alguma coisa, a algum estímulo. Então, se eu sou colocada de frente com algo que me provoca medo, que é essa emoção do medo, né? É ele que vai tomar conta, é ele que vai agir por mim, por exemplo, me fazendo correr, né? Então, se a gente pensar que é uma questão de sobrevivência, se eu estou de frente para algo que é um perigo, eu vou correr, é uma forma de eu sobreviver. Quando a gente fala em sentimento, a gente está falando dessa emoção trazida à consciência, é quando a gente toma consciência de que ela existe. Sim. Então, tipo, quando eu penso, eu tenho medo de barata, por exemplo, eu morro de medo de barata. Então, assim, isso já é o sentimento que aquilo ali me provoca, né? Sim. Então, é aquela reação de medo que o meu corpo todo se prepara para fugir, que é a emoção, que é instintiva, que é inconsciente, ela já vem aqui com esse sentimento por trás que já é da minha consciência. Eu já tomei consciência que aquilo ali me faz isso. E aí é importante a gente começar a olhar, tipo, o que é que eu sinto. Por exemplo, o que é que me provoca raiva? O que é que me deixa triste? O que é que me deixa feliz? E aí a gente começa a associar essas emoções instintivas aos sentimentos. E a gente consegue se conhecer a ponto de saber, eu sei que tal coisa me deixa com raiva. E aí como é que eu reajo diante disso? Então, a escolha que a gente tem não é de sentir ou não. Não é de sentir medo ou raiva ou não. A escolha que a gente tem é como que eu vou agir quando eu sentir isso. Exato. Né? É explodindo ou não? Tipo, então, peraí, eu sei que quando acontece tal coisa eu fico com raiva, minha reação é de explosão, então peraí, eu preciso parar, respirar e pensar o que é que eu vou fazer. Aí a gente consegue ir gerenciando essas emoções, esses sentimentos e gerenciando o nosso comportamento. E hoje é uma das competências mais necessárias, se a gente trouxer essa temática para o mercado, a gestão das emoções, né? De fato, é uma competência que precisa ser desenvolvida em meio a tantas mudanças, né? Em meio a esse mercado cada vez mais competitivo que nós temos. Zara, você falou sobre a ansiedade e um dos dados que realmente alarma muito é o crescimento desses transtornos, né, já na infância. O que você teria a falar sobre? Qual é a relação existente entre a tecnologia, né, a forma como educamos os nossos filhos hoje com mais facilidade do que na nossa época, né, com a ansiedade e a depressão? A gente tende muito, hoje em dia a gente já tem falado bastante sobre isso, né? Mas a gente tende muito a achar que criança não sofre porque não tem motivo para sofrer, né? Vem muito aquela ideia de que, pô, você não tem boleto para pagar. Exato, não tem por que sofrer. E inclusive os índices de suicídio infantil aumentaram bastante porque a gente tendia meio que a ignorar o sentimento da criança, como se ela não pudesse, né? Não tivesse motivo. Não fosse relevante. Exato.
E aí, acho que como a nossa sociedade está caminhando, né? As tecnologias mesmo, a internet, né? Celulares cada vez mais avançados, cada vez mais rápidos, né? Exige da gente uma rapidez que a gente não estava preparado, né? Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem uma característica que é incrível, que a gente chama de plasticidade neural, que é dessa adaptação. Só que ela não é instantânea, ela vai acontecendo. Então, uma criança que nasce hoje, ela já nasce com o dedinho, assim, sabendo apontar o dedinho no touchscreen, né? A gente teve que aprender a usar. Mas as crianças de hoje em dia, tipo, elas começam a falar assim, mexer, já sabem, exato, porque elas já nasceram inseridas ali. Então, a gente precisa se atentar a isso. A questão da ansiedade, ela tem muito a ver com essa necessidade de fazer tudo muito rápido, né? Porque você pisca o olho, mudou, né? Você olha aqui hoje, você olha agora o Instagram, daqui a 1 segundo, já tem outra coisa no seu feed. A percepção do tempo está muito acelerada. Muito acelerada, porque a tecnologia, ela vem acelerando. E aí a gente tenta correr, né, junto para dar conta de tudo. O fato da gente não conseguir acompanhar tudo isso em tempo real, acaba trazendo esse sentimento de que eu estou perdendo alguma coisa, né, de que eu preciso correr, preciso dar conta. E aí a gente vai meio que se enchendo com isso de que eu preciso dar conta quando a gente não tem condições. Então a gente precisa entender que a gente se adapta à tecnologia, a gente vai, né, aos poucos dando conta. E aí a criança, ela não tem esse raciocínio, né? Então é muito mais difícil para ela entender isso. E a criança, ela vai muito reflexo das pessoas com quem ela convive. Então se ela vê a mãe, o pai, né, o avô super acelerado tentando fazer um monte de coisa, é o que ela vai tentar fazer, é o que ela vai tentar repetir, né? Então isso acaba também aumentando as chances, né, dessa ansiedade se tornar algo além do normal, patológico. Isso, que venha a atrapalhar mesmo o cotidiano, né? Então assim, é importante a gente se atentar a isso, porque a gente não adianta eu dizer, tira a tela da criança. Não adianta, a gente precisa... É uma realidade que não tem como a gente lutar contra. Não tem Inclusive, como. Ela precisa desenvolver essas competências no mundo que a gente tem hoje. Exatamente, é necessário, a gente não consegue. Então, não adianta a gente ir para um mundo utópico de, não vou deixar meu filho usar tela. Não é assim. A questão é qual o equilíbrio que eu posso encontrar. Exato. Né? Tudo é sobre equilíbrio. Exatamente, é esse equilíbrio. Conseguir equilibrar isso, conseguir manejar isso. E para manejar, a gente precisa conhecer, precisa entender, precisa estar atento e estar presente. Acho que a presença, né, de estar realmente atento àquilo, escutar o que aquela criança tem para dizer, sabe? Escutar o que está acontecendo ali, porque a gente às vezes só... Para poder identificar alguns sinais de alerta e cuidar o quanto antes, se for necessário. Exatamente. Excelente. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. A gente está conversando com a Zara Barbosa, psicóloga especialista em autoestima feminina. Ela está falando um pouco sobre a importância da saúde emocional. No segundo bloco, vamos falar sobre o autocuidado, a autoestima, um tema extremamente relevante para o universo da mulher. Até já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Eu sou o jornalista Celso Gomes, do programa Justiça Sem Fronteiras. E eu tenho um convite muito especial para você. Na próxima sexta-feira, dia 14 de janeiro, às 21 horas, a gente estreia aqui na rede Potiguar Notícias para todo o RN. Então, a partir desta sexta-feira, toda semana a gente vai se encontrar por aqui, sempre com uma boa conversa, uma boa entrevista, um bom bate-papo. Sexta-feira, dia 14, às 21 horas, eu te vejo aí. Até lá! Parnamirim faz 63. Uma grande cidade pequena. Uma pequena cidade grande. A cidade que mais cresce no Rio Grande do Norte, mas que não perde as suas raízes. Parnamirim faz 63. Um povo que trabalha e que sorri. Uma cidade que tem sol, tem mar e tem história, que nasceu de uma guerra e que hoje é um lugar de paz. Parnamirim faz 63. E todos nós comemoramos suas praças, suas igrejas, suas avenidas, seu desenvolvimento. Uma homenagem da Prefeitura de Parnamirim a todos os parnamirinenses, os nascidos aqui,
e os que nos adotaram no coração. Viva Parnamirim! 63 anos bem vividos. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Voltamos agora para o segundo bloco de entrevista com a psicóloga Zara Barbosa. Estamos conversando sobre a importância da saúde mental e sobre a campanha Janeiro Branco. Zara, vamos continuar o nosso bate-papo agora falando um pouco mais sobre a relação existente entre saúde mental e autoestima. Qual a relação? Primeiro, quando a gente fala de autoestima, né, vamos só definir. A autoestima, ela é um juízo de valor, né? O que eu acredito sobre mim, o que eu penso a respeito da minha capacidade, né, do meu valor em relação a realizar coisas. Então, partindo desse princípio que a autoestima ela tem a ver com o que eu penso e eu acredito sobre mim, né, a gente precisa entender que ela é construída. A autoestima ela é construída ao longo da nossa vida. Desde a nossa infância, a construção da nossa personalidade, a nossa autoestima ela vai sendo moldada, exato, de acordo com o que a gente viveu, com as nossas histórias, com as coisas que a gente ouviu, né? Então, por exemplo, se eu era uma criança muito tímida, então eu escutava muito que era sempre assim, não, mas Zara é sempre muito calada. E eu fui meio que absorvendo isso, e não, porque eu sou calada mesmo. Encarando, né, como verdade. Isso, eu sou calada mesmo. Isso foi cristalizando. Então, assim, depois de adulta, tipo, era na faculdade, né, inclusive, era assim, não, eu sou assim mesmo. Né? Então, assim, isso vai fazendo com que a gente acredite nisso. Então, isso é só um exemplo, né? Mas a nossa autoestima ela vai ser moldada. Se você é uma criança que escuta o tempo todo, essa menina é muito preguiçosa, essa menina ela não consegue fazer isso não, porque isso. E você vai ouvindo de pessoas que é quem você considera como autoridade, os adultos ao seu redor. Que a gente aprende que a gente tem que acreditar nos adultos, né? Então, vai sendo construído. Então, é um processo, né, de conhecimento, da gente entender essa nossa história de vida, né? O ponto que a gente está hoje, para a gente pensar sobre a nossa autoestima, desconstruir algumas coisas ou construir outras, né? Então, depende muito. Quando a gente fala de uma autoestima saudável, de uma autoestima alta, é aquela pessoa que ela tem clareza do que ela é capaz de fazer, que ela consegue ir lá e realizar, né? Sem questionar a capacidade técnica dela, sem questionar, né, se ela consegue dar conta ou não. Já uma pessoa que tem uma autoestima mais baixa, ela está o tempo todo se questionando, né? Se alguém fala alguma coisa, ela vai tomar aquilo como verdade. Então, ela está sempre questionando se ela é capaz de fazer aquilo. Às vezes, uma pessoa tem um conhecimento enorme, mas ela está sempre, né, será que está bom o suficiente? Será que eu sou boa o suficiente nisso? Será que eu consigo fazer isso? Está sempre nesse questionamento. Isso gera um sofrimento muito grande. Isso. Inclusive, existe a síndrome da impostora, que deve estar relacionada. Você fala muito sobre isso, porque é exatamente essa autossabotagem, né? Assim, você é boa naquilo, mas você não consegue acreditar o suficiente para deixar claro para as pessoas, inclusive, para mostrar aquilo, para fazer aquilo, e aí você se sabota, você nunca acha que vai dar certo, porque nunca está bom o suficiente. Aí vem muito aquela coisa, porque eu sou muito perfeccionista. Exato. Né? Então, peraí, gente, precisa ver o que é esse perfeccionismo. É uma forma de não fazer a coisa porque você não consegue, né? Acha que não está bom, nunca vai estar bom o suficiente. Então, são coisas que é preciso a gente olhar para isso. Quando a gente pergunta, né, quando você pergunta da relação com a saúde mental, é porque é extremamente adoecedor e sofrido quando a gente não consegue, né, olhar para a gente e acreditar que a gente pode, né, fazer determinada coisa ou ser de determinado jeito. Então, a gente está sempre mudando a nossa forma de agir e de ser a partir do que a gente acha que o outro quer, do que a gente acha que aquele outro vai pensar. O julgamento. Isso. Alheio. Então, normalmente, uma pessoa que tem autoestima baixa, ela tem uma dificuldade gigantesca de dizer não, né? Para qualquer coisa. Tipo, todo mundo está sempre pedindo favor porque ela é sempre muito boazinha. Muito prestativa. Isso, é aquela pessoa prestativa. É o medo de desagradar. Exatamente, é o medo de desagradar. Porque se nem ela mesma acredita nela, então existe essa necessidade que os outros, né, acreditem. E aí você vai se anulando. Né? E isso a longo prazo. Exato, a longo prazo ele tem um efeito muito grande. Primeiro porque você não sabe ser de outro jeito. Exato.
né? E aí você não consegue ter clareza de quem você é. E aí é preciso a gente também ter cuidado, por quê? Porque se a gente fala em alguns transtornos mentais, a depressão, por exemplo, um dos sintomas é a autoestima baixa, certo? A autoestima baixa como sintoma da depressão é diferente da autoestima baixa de quem não tem depressão. Sim. Né? Então, a gente precisa também diferenciar isso. E qual seria a diferença existente? Isso, porque assim, às vezes você é uma pessoa que tá com um transtorno, e aí a gente fica só falando da questão da autoestima, vamos lá, autocuidado, mas aí você precisa cuidar daquilo ali, porque uma depressão, por exemplo, ela é um desequilíbrio neuroquímico. É uma doença, do mesmo jeito que a diabetes é uma doença. Né? Sim. E muitas vezes a gente fica só nessa de pensar, tipo, olhar para a questão da autoestima e achar que vai resolver só fazendo algumas coisas, quando na verdade a gente precisa cuidar da doença que está ali, Sim. porque não vai mudar. Então, uma pessoa que tem uma autoestima baixa como sintoma de uma depressão, por exemplo, ela vai se sentir muito mal se ela vir a gente falando de dicas para melhorar a autoestima quando ela não consegue realizar aquilo, porque tem uma outra coisa ali que impede, entendeu? Então, é importante, tipo, quando a gente pensa, se eu falo alguns sintomas aqui, algumas características de autoestima baixa, aí você, tipo, pensar, eu tenho isso, acho que eu sou assim, mas aí é preciso a gente ver se tem outras coisas, ou se realmente é só essa autoestima baixa. Durante muito tempo, eu tinha uma autoestima muito baixa, eu não acreditava, né, eu não estaria aqui, por exemplo. Então, assim, foi um processo, né, de olhar para dentro de mim, de fazer terapia mesmo, de buscar isso, de conseguir me desvencilhar de tudo que eu acreditava a respeito de mim e do que eu não acreditava. Mas se existisse, por exemplo, um adoecimento no sentido de um transtorno aí, eu teria precisado de uma medicação, eu teria precisado de um tratamento de acompanhamento médico, não só isso, porque existe uma barreira aí. Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, ela não consegue levantar da cama. Exato. Ela não consegue, por exemplo, se eu falo, uma dica para melhorar a autoestima é você começar, né, a cuidar de você, por exemplo, cuidar do seu corpo. Uma pessoa com depressão, tomar banho para ela é difícil, né? Então, entende por que a gente precisa também só ter esse cuidado? Se tornam difíceis. Difícil, exatamente. Muito difícil. A higiene básica, dependendo do nível, é difícil. Então, não adianta a gente dizer para uma pessoa dessa, tipo, vamos lá, você consegue, levanta daí, né? Tem que passar pelo tratamento. Exatamente. Ok. E dentro dessa perspectiva que você está nos trazendo, Zara, você falou sobre algo extremamente importante. Uma pessoa com autoestima baixa, ela não tem senso de identidade, ela não sabe quem ela é. E por isso a importância do autoconhecimento como parte, né, desse processo de resgate de identidade e de fato, fortalecimento da autoestima. Fala um pouquinho para a gente sobre o autocuidado dentro desse contexto. Para a gente falar de autocuidado, a gente precisa falar de autoconhecimento. Exato. Né? Quando a gente fala de autocuidado, é muito comum a gente relacionar a parte mais estética, né? Exato. Pronto, vamos salão, jeito do cabelo, a unha. Também. Mas reflete internamente. Isso. O cuidado externo reflete. Exato. Do lado de dentro. E o autocuidado, ele diz de você saber se colocar em primeiro lugar. Sim. No sentido de que, para você cuidar do outro, por exemplo, você precisa cuidar de você primeiro, né? Então, diz de você saber dizer não quando você não pode fazer determinada coisa. Quando fazer aquilo vai fazer com que você, por exemplo, deixe de fazer algo que é importante para você. Esse saber dizer não, né, que aí desde uma autoestima saudável, reflete no nosso autocuidado. Porque a partir do momento que eu deixo de fazer algo por mim, para fazer pelo outro, porque eu tenho medo do outro se desagradar, tem alguma coisa aí. Exato. Então, o autocuidado, ele diz muito mais do que apenas a gente olhar para a estética. A estética, ela é uma parte. Mas até para a gente ter vontade de olhar para a estética, a gente precisa estar bem com a gente, né? Então, o autocuidado é você... são pequenas coisas, né? E eu digo que eu sempre falo assim, olha, para os meus pacientes, o autocuidado é um caminho sem volta, né? Quando a gente pega aquela estrada ali, imagina que a ponte atrás de você quebrou, você não volta. Porque faz bem, você se sente bem. É você parar, tipo, numa semana super atribulada, você conseguir tirar 15 minutos uma vez na semana, por exemplo, para sentar e ler um livro que você gosta. Exato. Né? Ou para sair, fazer alguma coisa que você gosta. E aí, autocuidado, ele é o que faz sentido para mim.
Porque o que me dá prazer pode ser o que não dá prazer para você, por exemplo. Exatamente, excelente. Conversamos agora com a Zara Barbosa. Zara é psicóloga, especialista em autoestima feminina. Ela trouxe para a gente um pouco sobre a temática do Janeiro Branco, da importância da conscientização da saúde mental, da importância da autoestima, do autocuidado. Zara, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui na bancada do Potiguar Notícias. Deixo agora o espaço aberto para você divulgar um pouco dos seus canais digitais, do seu trabalho e deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Eu que agradeço, né, o convite por estar aqui. Acho que falar sobre isso é sempre muito, muito bom para mim. Sempre me sinto bem falando sobre isso, porque eu acho que cada vez mais pessoas precisam, né, ouvir a palavra do autocuidado. Parar um pouquinho, né? Então, assim, se eu for pensar em recado, para hoje para você. Olha para você, pensa como é que você está, né? Como é que você está se sentindo. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa que você realmente gostava, né? Pensa em uma coisa, assim, o que é que me dá prazer e qual foi a última vez que eu fiz, que eu me permiti fazer isso. Acho que é importante, né, pensar sobre isso. E em relação aos meus canais, né, eu tenho meu Instagram, que é Zara Barbosa Oficial, e tem o meu site, que é www.zarabarbosa.com. Inclusive, lá tem até um teste de autoestima, para você saber como que está a sua autoestima, e você recebe no seu e-mail, né, o resultado, com um textinho explicando o porquê daquilo e tudo. Então, se vocês quiserem, podem ir lá. Maravilha. Muitíssimo obrigada mais uma vez. O Potiguar Notícias está chegando ao fim. Fiquem agora com a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo Paiva. A todos um excelente final de semana e até a próxima. Olá, como vamos? Estamos chegando, um grande dia. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Salmo 43. Porém agora nos deixastes e humilhastes. Já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo. Os adversários nos empilharam à vontade. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos, somos motivo de anedotas. Zombam de nós, a sacudir sua cabeça. Levantai-vos, ó Senhor, por que dormes? Despertai, não nos deixeis eternamente, porque nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Olha, este Salmo 43 é um salmo primeiro de quem sofre, é humilhado. Dá tudo a entender que Davi, com suas tropas, perdem e começam a recuar. E começa a pôr em risco, então, a soberania do país, diante de tantas baixas, tantas derrotas. Podemos trazer isso para um contexto também coletivo. O salmo não é individual. Este Salmo 43 é um salmo de clamor de uma nação, de um povo, de um país, de um agente, de uma soberania. Podemos trazer isso para as mais diversas interpretações, mas o mais, digamos, fiel ao Salmo é olhar a nossa realidade de mundo, da humanidade que está agora vivendo, da qual nós fazemos parte, do nosso país. Quanto sofrimento, quantas coisas. E, mais ainda, hoje, começam a aparecer muitas revoltas, não só de grupos que originalmente têm como seu propósito lutar, mas outros que estavam adormecidos. E por isso, como o Salmo pode nos ajudar neste aspecto. Os nossos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, eles não olharam suas vidas pessoais. Aliás, podemos dizer que todo episódio que envolve
os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, é um episódio de luta coletiva, não é um episódio de luta individual. Aliás, aqueles que lutaram ou aqueles que foram pelo caminho do individualismo traíram a sua fé, traíram o seu rei, traíram a sua terra, o seu país. Então, não foram como estes que rezam e cantam o Salmo 43. Ao contrário, os mártires se mantiveram fiéis. Desejo, pois, para cada um, para todos nós, que hoje possamos levantar coletivamente esta prece. Despertai, não nos deixeis eternamente, porque nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria. Por hoje é só. Grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir.